bem-vindos ao nosso terceiro vídeo e o nosso tema de hoje é sobre financiar. Quais as formas de financiamento, qual a forma de financiamento que a gente optou. E quem vai falar mais nesse vídeo para vocês é o Ebert, porque ele que está mais dentro do processo, ele que gosta mais das contas. Então, vai lá. Pessoal, é o seguinte, para vocês entenderem com relação ao financiar ou não, que é o tema do nosso vídeo. Como a gente falou nos últimos vídeos, né, a gente pensou em primeiro comprar, alugar e tal. Aí quando chegamos nesse exato ponto, o que nos fez, na época, querer comprar uma casa foi uma promoção que o Santander tinha de 6,5 ao ano para você poder comprar a casa, né, financiar a sua casa pronta ali. Então isso foi bem convidativo, porque 6,5 ao ano é muito pouco. Para vocês terem uma ideia, a gente está falando aí de 2018 mais ou menos, 2018, 2019, vamos falar assim, nós tínhamos uma correção da taxa Selic muito boa. Então o Tesouro Nacional estava bom, os CDBs eram bons, então, ou seja, o investimento do 6,5 era menor do que antes o CDB te dava. O CDB estava me dando, CDB não, o Tesouro Nacional, enfim, estava me dando em questão de investimento 10, 12% ao ano. Então, assim, era excelente, né? Só que, aquelas complicações todas. Agora vamos passar por parte de financiamento. Primeiro, se a gente fosse juntar o dinheiro, então vamos supor, vamos juntar aí R$2.000, R$1.000 meu, R$1.000 dela aqui, durante quanto tempo que a gente ia precisar? Basicamente 10 anos. Então a gente teria que ficar juntando dinheiro durante 10 anos. É tipo assim, o dia que eu pedi ela em namoro, eu já tinha que falar com ela, falou, quer namorar comigo? Eu quero namorar com você, Betão. Aí eu falei assim, então beleza, então todo mês você vai ter que juntar R$1.000, porque daqui 10 anos nós vamos casar, a gente já vai ter o dinheiro pronto para a gente poder ir lá e comprar a nossa casa. Então, eu acho que isso é meio difícil de acontecer, né? Mas, aí a gente vai para o segundo ponto. Muitas pessoas acabam optando por consórcio. E uma verdade tem que ser dita, tá, pessoal? Consórcio, até certo ponto, ele é bom. Mas depois do que eu vou falar para vocês aqui, eu não considero hoje consórcio uma linha ideal. Né? Pelo menos não foi para nós uma linha ideal. Por quê? O consórcio, para você pegar, vamos supor, 240 mil, vamos pegar esse exemplo aí, 240 mil, você vai ter que penhorar, né, a sua casa ou um bem nesse exato valor. Então, na época, eu cheguei a olhar, para pegar uma casa, num valor, um crédito, né, de 240, eu deveria, por exemplo, pegar a casa dos meus pais e hipotecar. Isso é um certo problema, gera um certo desconforto na família, né, tudo mais. Segundo ponto, a prestação, ela é como se fosse uma prestação estável, tá? Só que todo ano ela tem uma correção do setor imobiliário. Então todo ano vai aumentando. Só que não aumenta, aí que está nas entrelinhas do contrato lá, não aumenta só o valor da prestação, aumenta todas as taxas que estão inclusas. Só que o consórcio, à primeira vista, ele compensa. Porque pensa só, para você pegar 240 mil, você vai pagar aí 30 a 35% a mais, né? Então, você pegando 240, vamos supor que você vai pagar aí 80 mil, beleza? 80 mil de juros, beleza? Só que é o seguinte, para você pegar, então o valor seria esse. Para você pegar esse dinheiro, você tem que dar uma entrada. Ou esperar as 300 parcelas, as 240 parcelas que você vai fazer lá. Então o tempo também é muito grande. Quando você opta em dar uma entrada, eles falam assim, você pode pegar até 30% da sua carta de crédito e colocar. Só que é fria, porque você diminui o seu poder aquisitivo depois. E além de ter outras taxas também, não é muito bem claro por isso não. Como o vídeo aqui não é só sobre o consórcio, né, se caso o pessoal me interessar, eu posso de novo falar somente sobre o consórcio. Então, para nós, o consórcio não entrou por causa disso. O valor de entrada é muito grande, teria que imobilizar a casa dos meus pais ou a casa dos pais dela, então não era um negócio muito viável para nós. E o terceiro era o seguinte, a garantia que a gente ia receber o dinheiro, porque por mais que nós dessemos lá os 30% de entrada, corria um grande risco da gente não pegar a casa. Por quê? O consórcio ele é nacional, e o cara fala com você assim, não, tem pouca gente, tem tipo 1.000 pessoas no consórcio. Mentira, isso é um consórcio de 10 mil pessoas para mais. Por quê? Ele é uma faixa de valor. Então vamos supor que a gente vai pegar lá 240. Eu entro na minha faixa de 200 a 300 mil mais ou menos. Então eu tenho um cara de 300 mil e o cara de 200. Qual 30% tem maior peso? Do cara de 300 mil. Então se esses caras que estão pegando uma carta maior do que a minha dessem os 30%, eles têm prioridade sobre o valor que eu estou dando. Então não compensava por causa disso.
tá? E falar assim, você vai ser sorteado, tá sorteando rapidão. Mentira de novo, é 10 mil pessoas para mais. Então não compensa, beleza? Não compensa por causa disso. Então fomos para a linha de financiamento. E aí começa a história boa do negócio. Porque veja só, o financiamento ele exige duas estratégias. Existe o Minha Casa Minha Vida, para quem vai pegar um valor até de 170, 175 mil. Dentro desse valor, você pode ser que já tenha o lote ou você não tem o lote. Se você já tem o lote, você vai fazer um negócio chamado somente construção. Então você vai pegar os 170 mil para construir a sua casa. Aí é show, dá para você construir uma casa top. Se você não tem o lote, você vai fazer uma linha de financiamento chamado lote construção. Então a Caixa vai pagar o lote para você e te emprestar esse dinheiro para a construção. Então, de novo, se você pega 170, o lote é 100, sobra só 70 para construir sua casa. 70 é um valor bom? Sim, 70 mil dá para construir sua casa tranquilamente. Só que dependendo aí da arquitetura que você for escolher, a gente vai até fazer um vídeo, né, amor? Sobre a escolha de arquitetura, de arquiteto e tudo mais. Pode ser que esses 70 mil não dê para fazer sua casa. Ou você vai ter que fazer o que muitos fazem, que é o quê? Constrói uma casa pequena, faz uma planta para depois ampliar a sua casa. E eu não sou favorável a isso, é lógico que há casos e há casos. Porque dependendo da forma como foi construída inicialmente, né, foi feita inicialmente a construção, quando você for ampliar, você pode danificar a estrutura da casa. Aí é onde começa a aparecer várias rachaduras na casa. Dependendo de como foi feita a compactação do solo, a gente pode causar fissuras, que a gente na engenharia civil fala muito de patologias, né? Acabam acontecendo patologias diferentes. Então, assim, não foi a nossa linha de pensamento, beleza? Aí nós optamos por uma outra linha que a Caixa trabalha. Além do Minha Casa Minha Vida, ela trabalha com um negócio chamado SBPE, onde eu posso pegar um valor acima de 170 mil. Porém, para pegar esse valor, ela exige alguns detalhezinhos. Por exemplo, a pessoa tem que ter conta aqui, essa pessoa já tem que estar movimentando dinheiro, ela tem que ter uma renda mais alta, porque vai poder pegar um valor mais alto. Se você não tiver uma renda alta, a sua entrada é muito alta. E aí acaba complicando também todo o processo. Então, nós fomos fazendo essas comparações até achar o valor ideal que a gente poderia pegar. E a gente não fez o que muitos fazem, que é o seguinte, a minha casa dos sonhos é essa daqui. Aí vai lá, faz a arquitetura toda a casa dos sonhos e fala assim, quanto que custa essa casa? Aí essa casa vai ficar 300 mil. Aí a gente fala assim, então eu vou construir só metade dela e tal. Então a gente não optou por isso. Nós pegamos essa linha SBPE e fomos fazendo a comparação até chegar no valor. Então vamos supor que você vai simular aí, vamos supor que você ganha aí 5 mil reais. Aí você vai fazer a sua simulação. Eu vou mostrar num outro vídeo para ficar menos chato esse aqui, a parte técnica do negócio, mas você vai fazendo a simulação. Aí vamos supor que você simula e chega na casa de 240 mil. Aí você vai falar, bom, com essa entrada tá legal, eu consigo pagar, eu tenho já essa entrada, né? Eu tenho esse dinheiro, porque a Caixa, pessoal, entenda o seguinte, ela é um banco, mas ela tem subsídios do governo. Então o pessoal fala assim, a Caixa aumentou a taxa, a Caixa fez isso. Talvez não é o banco, é a situação com que o governo está fazendo repasse ao banco. Então cada época é diferente. Tá? No momento em que estamos, a taxa está muito boa, a Selic está baixa, então está favorável de pegar linhas de crédito lá, beleza? Então, mas tem que fazer essas simulações aí. Uma coisa que quase ninguém fala sobre financiamento, e a gente vai fazer um vídeo também sobre mais detalhado a questão das porcentagens, dos valores, é o seguinte, você tem que ter, então quando você for simular, a gente for simular, você tem que ter o valor de entrada da casa, só que você tem que ter um outro valor por fora para você poder pagar as taxas, poder pagar o início da obra, poder pagar algumas despesas administrativas que a gente tem no meio do processo, porque tudo isso daí é por fora, beleza? O valor seu de entrada, ele vai ser fracionado nas etapas de construção. E geralmente o pessoal fala assim, não, você tem que ter lá, vamos supor, uma entrada de 50 mil. Aí você tem 50 mil, você pode ir lá pegar o dinheiro, não mais. No momento em que estamos, de novo, julho de 2020, a Caixa não permite isso mais. Anteriormente, isso era até permitido, por exemplo. Você não precisava nem comprovar para a Caixa que você tinha o valor da sua entrada. A Caixa ia te falar, você precisa de X mil. E beleza, você tinha que se virar com isso.
Hoje em dia não mais. Hoje em dia, quando você vai no banco pedir o financiamento, você vai ser informado do valor da sua entrada. Na verdade, esse valor, um interlocutor da Caixa, você consegue fazer a simulação pela internet, ele vai fazer um vídeo depois explicando como que é feito. Mas caso você tiver dificuldade, você pode procurar um interlocutor da Caixa, que normalmente é alguém de alguma imobiliária que tem um curso da Caixa, que vai te orientar quanto à documentação, com os processos, né? O que você tem que fazer e tudo. E ele vai te falar o valor. E esse valor, ele é depositado em uma conta da Caixa e você não pode movimentar esse valor. Esse valor ele é liberado para você por etapas. Então, se a sua entrada é de 50 mil, você tem que ter esses 50 mil no banco. E você vai poder movimentar de acordo com as etapas de construção. Então, além desses 50 mil, como ele disse, tem toda a documentação. Por exemplo, o valor do arquiteto não está incluído, o valor com as despesas do projeto na prefeitura não está incluído. Tem algumas despesas de cartório, que é a atualização de registro do imóvel, várias coisas que não estão incluídas nesse valor que a Caixa dita como construção. Exatamente. Então é necessário ter uma reserva, justamente por isso que hoje em dia acho que a Caixa travou o dinheiro e impede, porque muita gente começava a construir, achava que tinha um dinheiro que dava para construir, e aí no meio do processo o dinheiro acabou, a pessoa não conseguia mais movimentar e estava ficando muitas casas paradas. Então justamente por isso que eles estão engessando mais esse processo e que é necessário ter uma reserva maior para que a casa não fique parada no meio do caminho por falta de dinheiro. Exatamente. Assim, nós vamos até basear alguns valores para vocês verem, né? Vamos pegar como exemplo esses 250 mil e a gente vai calculando para vocês verem o que seria hoje um valor necessário, tá? O nosso caso é um pouquinho atípico porque a gente teve algumas complicações no terreno. E aí, né, no próximo vídeo aí, nós vamos estar falando sobre essa questão de escolha do terreno. E aí, o porquê que nós escolhemos o terreno que nós estamos hoje e qual foi esse pequeno complicador no meio do caminho que fez a história mudar um pouco. Então, a gente acabou gastando um pouco a mais. Mas, até então, né, sobre a questão de financiamento, é isso. Né? Então, de todos os bancos que a gente olhou, de todas as linhas de crédito que a gente olhou, a construção, né, fazer o financiamento pela Caixa foi o melhor nesse exato momento, pegando a linha SBPE. Minha Casa Minha Vida não compensava para a gente, porque depois teria que fazer remendo na casa e não é muito bem o que a gente quer. Então nós preferimos pegar um valor bacana, que desse para construir uma casa. Assim, é uma casa pequena aos olhos de alguns, mas eu acho que é uma casa ideal para aquilo que a gente está estruturando como nossa vida. Então, assim, a casa hoje é a nossa identidade, é do tamanho que a gente precisa para poder viver, tá? Com conforto e tudo bonitinho. Não é para luxo esbanjar, vai ser num apartamento, né? Você chega na casa, apartamento, vai ser num hotel, né? Você chega na casa da pessoa, 45 quartos. Não é isso, beleza? Então, é por causa disso. E, então, por causa de a gente não queria fazer esses remendos, a gente optou pela outra linha de crédito, mesmo os juros dando uma diferença. Só para vocês terem uma ideia, a Caixa, Minha Casa Minha Vida, você vai conseguir uma taxa de 5,5% até 6,5%. Então, muito parecido com o que o Santander estava nos oferecendo na época. O SBPE, você vai sair de 7% até 9%, beleza? Aí vai depender do valor que você ganha, tá? Do valor que você quer pegar e quanto de entrada que a gente está colocando. Então, de novo, eu fui fazendo essas medidas aí e eu vou passar para vocês um macetezinho também na hora da simulação lá, que nos permitiu pegar uma taxa de 8,5%, beleza? E tal. Só que como a gente tem relacionamento com o banco, a gente abriu a conta, a gente está movimentando, peguei cheque, cartão e estou movimentando por causa da construção, essa taxa de 8,5% ela vai ter um leve caimento no final da obra. Então daqui 10 meses que a gente acabar de construir, por exemplo, essa taxa de 8,5% pode ser que ela vai cair para 8%, mas aumentar não, porque o contrato não permite aumentar a taxa, a não ser as correções imobiliárias, que isso todo local tem, beleza? E aí, então no próximo vídeo a gente vai falar sobre os desafios de escolher um bom terreno, né, e a nossa experiência com essa parte aí. Vai ser bem legal porque falar com vocês, viu? É de chorar. Então é isso aí, até o próximo vídeo. Abraço, pessoal.